Bom dia para quem está aqui, acordou cedo, já criou uma rotina, porque isso é o que a gente precisa fazer nos dias de hoje com essa situação que nós estamos enfrentando aí do coronavírus. O que que isso significa? A gente acorda cedo, a gente tem uma rotina, e isso é o que todo mundo deve fazer nessa fase de coronavírus, tá? A orientação é ficar em casa. Mas não é ficar em casa dormindo até meio-dia, não é ficar em casa assistindo televisão, é fazer o possível para que você consiga, dentro de casa, criar uma rotina diária, como seria você ir para o teu trabalho, tá? E isso ajuda muito a não deixar você entediada, não deixar você só o dia inteiro no WhatsApp vendo mensagens e vendo coisas sobre o coronavírus. Você sabia que existe vida além do coronavírus? Pois é, a vida continua, a gente tem um monte de coisa para fazer e a gente não deve ficar aí só focado no que vai acontecer lá na frente. Eu costumo dizer o seguinte: o que aconteceu lá atrás, eu sempre digo que o que está no passado, ou seja, o que já ficou para trás, está morto, porque não tem como a gente ir lá atrás e mexer naquilo, tá? Aquilo já aconteceu, a gente tem que superar e ir para frente. Agora, o que vai acontecer lá na frente, que é o que está muito preocupando as pessoas em épocas de coronavírus, também não aconteceu ainda, está morto, está lá na frente. Ninguém sabe o que vai acontecer. Existem previsões, projeções, mas na realidade ninguém sabe qual vai ser o futuro. E a gente não tem poder sobre o futuro. A gente só tem poder sobre o presente, o que está acontecendo aqui e agora. E no que está acontecendo aqui e agora, a gente pode atuar para, de fato, fazer com que o futuro possa ser melhor ou pior. Então, por que está todo mundo chamando você para a responsabilidade de ficar recluso nesse momento inicial, onde o vírus está começando a se espalhar? Porque se a gente conseguir conter esse vírus agora no começo, essa crise vai ser uma crise mais curta do que se a gente deixar isso acontecer e depois correr atrás do prejuízo e de arrumar leito para cuidar de todas as pessoas doentes. As pessoas doentes todas vão precisar de hospital? Não, e você já cansou de ver isso na internet. Apenas aquelas que complicam, muito provavelmente, quem já tem uma doença de base ou quem é mais velho, esses sim podem complicar, o que também não significa que vão complicar, tá? Mas é esses casos que preocupam a rede pública de saúde, porque se muita gente adoecer ao mesmo tempo, o sistema vai colapsar, ele não tem como acolher todo mundo, não tem leito para todo mundo, tá? Mas para isso, gente, os políticos, para isso, o serviço público já está se organizando, montando hospital de campanha, fazendo parceria com hospitais particulares, pegando estádios, pegando escolas para poder acolher quem for preciso acolher. Eu lembro, em 2009, quando eu fui secretária da Saúde, eu enfrentei duas situações dessas difíceis, tá? Como gestora da saúde. Uma foi uma epidemia da dengue, que foi uma loucura. Foram muitos casos de dengue e não tinha como colocar soro para todo mundo. Eu saí feito louca na cidade, procurando parcerias e locais onde eu pudesse colocar cadeira e um soro pendurado para tratar o maior número de pessoas. Uma vez que o tratamento para o dengue é hidratação, uma hidratação grande, forte, contínua. E isso já resolvia o problema da pessoa que estava com dengue. Mas no caso do coronavírus, isso não vai ser tão fácil assim. Porque quem de fato precisa de uma ajuda e complica, precisa de oxigênio. E o oxigênio não dá para pendurar em qualquer lugar. O oxigênio tem que ter uma entrada própria de oxigênio em locais adequados, onde você não se recontamina. Tem uma série de situações que precisam ser vistas. Então, de fato, no caso do corona, ele é mais complexo do que em outros casos. A outra crise que eu enfrentei foi a do H1N1, tá? Que foi na época de 2009, 2000, acho que foi 2009 mesmo, que na AgriShow, que é um evento onde reúne muita gente, apareceu naquela época o H1N1, tá? Trazido por algumas pessoas do México aqui para o Brasil. E na AgriShow tinha gente do México entrando. Então, foi uma loucura o que fazer com aquela situação. E o que nós fizemos?
Orientação, exatamente o que está sendo feito agora. Para as pessoas tomarem os cuidados de lavar as mãos, passar álcool gel, usar máscara, quem tiver resfriado não se expor, ficar em casa, recluso, e de alguma forma o H1N1 também causou alguns danos, né? Também causou mortes, também causou um pânico, mas rapidamente ele foi controlado. Carla, você está falando então que o coronavírus é como o H1N1? Não, ele é tão alarmante quanto para o que a gente sabia do H1N1 na época. E depois o H1N1 entrou num ciclo de uma gripe, de um resfriado normal, de um vírus normal, e ainda algumas pessoas têm mais problemas de saúde, e idosos ainda morreram do H1N1, tá? Mas muito diluído na população geral, tá? O coronavírus, ele causa um problema pulmonar, respiratório, mais grave do que causava o H1N1, tá? E a letalidade dele, aparentemente, pelo que nós estamos vendo no mundo, parece muito alta, mas na verdade não é, tá? Se a gente for ver estatísticas, ela não é uma coisa que vai matar meio mundo, ela não é uma coisa que a morbidade e a letalidade dela é muito alta na grande população, que são os jovens e adultos, ela é mais grave nos idosos, e isso gira em torno aí de 13% de letalidade nos idosos que já estão idosos, que já têm comorbidades, que poderiam morrer de uma pneumonia, que poderiam morrer de outra coisa, por causa da idade das comorbidades deles, e não necessariamente por causa do coronavírus. Então, eu estou falando isso para você para te tranquilizar, tá? É importante, sim, não acho que é só histeria, que a gente fique recluso nesse começo de surto, porque a gente contém a transmissão inicial, e talvez isso consiga reduzir o número de casos. Mas não há necessidade de achar que isso vai durar 2, 3, 4 meses. Na minha percepção, eu não acredito que isso vai acontecer. Por um simples motivo, tá? Se a gente fizer isso para conter um vírus, a gente vai quebrar o país e a gente vai fazer pessoas de classes sociais mais baixas morrerem de fome, de preocupação, de desespero, pode aumentar suicídio. Imagina esse tanto de mulher que tem filhos em casa e não tem comida para dar para esses filhos, porque foram dispensados dos seus trabalhos, e os maridos também, os pais também. Esses filhos que antes iam para a escola para comer, agora eles não podem ir para a escola para comer, porque a escola está fechada, então eles também não têm o que comer em casa e não comem na escola, né? Então vai ser um colapso econômico do mundo. E eu não acredito que ninguém vai deixar isso acontecer. Eu acredito sim que todos os governantes, junto com a equipe médica, que tem o teu olhar médico, mas não tem o teu olhar da estrutura econômica do país, das consequências que parar um país, que parar o mundo pode causar para a saúde dessa população também. Neste momento, os médicos estão focados no vírus e como conter o vírus e como dar assistência para todas as pessoas que precisarem neste momento, tá? E os políticos estão se organizando para o mais rápido possível fazer com que a economia volte a gerar empregos e volte a se recuperar. Então é uma fase, não se preocupe, tá? Agora eu vou falar para você um pouco sobre essa parte prática mesmo, tá? Da sistêmica, que é a minha área e a área do Fernando, tá? Eu quero lembrar vocês que eu e o Fernando nos comprometemos a estar com vocês aqui toda manhã, eu às 9 horas da manhã, e o Fernando toda tarde, às 18 horas, ele vai estar aqui também fazendo reflexões sobre o coronavírus e ajudando vocês a pensar sobre toda essa situação, sem se desesperar, sem achar que não vai ter saída, sem ficar pensando no futuro dos filhos, tudo vai se ajeitar. Essa não é a primeira e não será a última praga que assola o mundo, tá? E isso vem por algum motivo, ou para controle da natalidade, ou para fazer as pessoas refletirem sobre que loucura eles estão fazendo na vida. Tudo isso vai ter uma finalidade que nós não conseguimos enxergar hoje, porque isso vai ser o futuro. Então, vamos esperar com calma, vamos fazer a nossa parte agora, e lá na frente nós vamos colher os frutos de tudo isso que está acontecendo hoje. E eu te garanto, terão importantes frutos isso que está acontecendo hoje, tá bom? Fernando ontem falou um pensamento de Avicena, que é um médico e filósofo muito antigo, lá de
980 a 1037, mais ou menos, e ele dizia o seguinte: a imaginação da gente é metade da doença, tá? Porque a doença está aí como um risco iminente, mas ela não está aqui, tá? Só que o medo que a gente fica e a imaginação que a gente cria na cabeça começa a fazer a gente ficar doente também, tá? Não necessariamente doente do vírus, né? Mas doente do emocional. Então, vamos lá. A imaginação é a metade da doença. A tranquilidade que você vai ficar para passar por esse período, ela é metade do remédio para curar essa doença. Olha que legal. E a paciência, ela é o primeiro passo para você curar de toda essa situação. Não é legal? Eu vou repetir. Então, a tranquilidade é metade da doença. Desculpa, a imaginação é metade da doença. A tranquilidade é metade do remédio. E a paciência é o primeiro passo para a cura daquela doença, ok? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Como tá para você perder o controle da situação? A maioria das pessoas são extremamente controladoras. Por isso todo mundo é aqui, ó, preocupado com o relógio, né? Precisa saber o que está acontecendo, que hora que está acontecendo, como é que não é. Então, hoje, quando a gente não tem mais o controle do que está acontecendo, a gente é obrigado a ficar dentro de casa, ouvindo as notícias que nos são trazidas espontaneamente, ou seja, a gente não tem nem como ficar peneirando. A gente abre um jornal e acredita piamente no que está sendo dito naquele jornal, né? Pela internet ou pela televisão. E nem sempre tudo aquilo é a realidade pura, tá? Ali tem alarmismo, ali tem exagero, ali tem a preocupação excessiva de todo mundo, né? E será que tudo isso vai acontecer com esse panorama que eles estão expectando, tá? Eu acredito que não. Eu acredito que as coisas vão se acalmar, principalmente se cada um que estiver dentro de casa estiver fazendo a sua parte. Graças a Deus, hoje, com a internet, a gente pode fazer um monte de coisa nesse período. Até assistir um monte de aula, um monte de vídeo, ler livro, coisas que a gente no dia a dia não estava mais tendo tempo para fazer. Eu, pelo menos, estou fazendo isso. Eu tinha um monte de tarefas de revisão de textos, de apostila, de vídeos, de montar um curso que é o Consciência Mulher, falando da consciência sistêmica no aspecto do feminino, da mãe, da mulher, da esposa, da profissional, que tem que fazer tanta coisa junto. Eu estou conseguindo sentar com tranquilidade e montar isso sem pressa, sem ninguém me interromper. Ou seja, de tudo na vida tem um lado bom. Então, não ligue para perder o controle do que está acontecendo lá fora. Só não perca o controle do que está acontecendo em você, na tua saúde mental, na tua saúde espiritual e principalmente na tua saúde física, tá? Eu todo dia acordo de manhã, 6, 6h30, que é o horário que eu sempre acordava, e vou para a sacada fazer ginástica. Eu tenho aqui na minha casa uma laje, né? Uma varanda grande, assim, na frente de uma praça. E ali eu ponho o meu colchonete, eu faço meu abdominal, eu faço meu alongamento, e tá uma delícia. Sabe por quê? Porque eu não tenho que sair correndo, porque não tem ninguém me esperando em lugar nenhum. Eu tenho feito isso com tranquilidade. Depois que eu faço a ginástica, eu sento e medito, olhando para a copa das árvores que estão na frente ali da minha casa, ou respirando, ouvindo os pássaros, agradecendo a minha vida, agradecendo a vida dos meus filhos, agradecendo a minha profissão, agradecendo esse trabalho lindo que eu e o Fernando temos feito de ampliar a consciência da população, sabe? Agradecendo eu ter conseguido conquistar o que eu mais amava na vida, que era fazer medicina, e eu exerci a medicina e ainda exerço há 33 anos. Então, tudo isso é hora de você parar e refletir e agradecer, tá? E não blasfemar, e não ficar reclamando, tá? Que tal a gente clamar alguma coisa em vez de reclamar, tá? Vamos clamar a alegria da gente de viver, vamos clamar a gratidão por esse dia maravilhoso, um céu azul, um sol brilhando. Tem muita coisa boa acontecendo. Não é só o coronavírus que está acontecendo na vida da gente. Na minha, tá delicioso. Fernando voltou de viagem depois de 3 meses. Quando que eu ia conseguir curtir esse homem como eu estou curtindo aqui dentro de casa? A gente tem conversado assuntos profundos, a gente tem pensado em várias coisas que estão fazendo a gente criar novas ideias para novos cursos, para novas sacadas, novos insights.
Então, de tudo na vida tem um lado bom, tá? Para de ficar achando que só tem coisa ruim nisso tudo. Tem uma preocupação grande de todo mundo como ser humano. Até porque nós, como seres humanos, nós temos uma coisa chamada empatia. E esse é um momento importante para a gente exercitar a empatia, tá? Por exemplo, muita gente está dispensando as suas faxineiras, as suas empregadas, tá? E como essas pessoas vão fazer? As faxineiras, elas recebem o dinheiro do dia não para aplicar na poupança, para comprar a comida dos próximos 2, 3 dias, para a família que está em casa. Elas não têm um caixa, elas não têm uma poupança, elas não têm um resguardo, tá? Então, que vocês ponham a mão na consciência, façam um acordo, fale para a sua funcionária, olha, não venha, porque nós estamos realmente em fase de reclusão, mas eu vou pagar para você metade do que eu pagaria se você viesse. E aí você pode fazer alguma outra coisa para complementar essa outra metade. Você não é obrigado também a fazer, dar todo o salário para uma pessoa que não vai trabalhar e que você vai ter que fazer a limpeza da casa, tá? Então também não seria justo. O equilíbrio do dar e receber tem que estar funcionando nessa hora. Então, não é dispensar a funcionária para que ela não ganhe nada, mas também não é pagar tudo e você ter que fazer o serviço. É preciso fazer um equilíbrio. Então, vamos entrar em acordos com todo mundo, tá bom? Assim eu acho que vai ficar legal. É hora de colocar em prática tudo aquilo que você vem aprendendo na vida, nas lives, nos cursos, no Consciência Sistêmica, certo? Quanta coisa você já aprendeu na teoria, mas não aplicou na sua prática. Por exemplo, triângulo dramático e triângulo da realização. Para quem nunca ouviu falar sobre isso, o triângulo dramático, ele é chamado triângulo dramático de Karpman. Ele tem 3 personagens do triângulo dramático. Um é uma vítima, o outro é um cara que é acusador e o outro é o salvador da pátria, tá? Então, a vítima é aquela pessoa inocente que fica se fazendo de vítima e quem está perto dela se sente culpada. O acusador é aquele que está pondo o dedo no nariz, falando mal do governo, falando mal disso, falando mal daquilo, falando mal do vizinho. Ele só quer acusar os outros, ele está sempre certo e quem está perto está errado. E o salvador é aquele que, independente de qualquer coisa, passando por cima até da sua vontade pessoal, ele quer salvar todo mundo, ele é o bonzinho, tá? E isso também não vai resolver ninguém nesta hora, tá? O que vai resolver em relação ao coronavírus e a esse momento de reclusão que a gente está vivendo? O que vai resolver é o triângulo da realização do Fernando Freitas, tá? Esse, em vez de vítima, você é uma pessoa criativa. E o criativo tem ideias, tá? Escuta a tua criança interior para ela te dar ideias do que você pode fazer nesse momento que vai ficar reclusa dentro de casa, para você ganhar dinheiro, para você encher o teu tempo, para você recuperar coisas que você tinha que fazer e não faz porque nunca tinha tempo. Por exemplo, arrumar um closet, arrumar teu guarda-roupa, dar uma limpa no teu guarda-roupa, tirar um pouco de roupa velha que você não vai usar, para doar para as pessoas pobres que provavelmente agora no inverno vão começar a passar frio, não vão ter dinheiro porque também viveram essa situação de desemprego, essa situação do colapso financeiro, econômico do mundo. Então, você pode separar algumas roupas para dar para essas pessoas. Ideias! Quantas ideias! Aquela receita que faz muito tempo que você estava querendo fazer, mas que ela é muito complicada, não tenho tempo de fazer, você agora tem tempo de fazer um monte de coisa, tá? Vai estudar. Nós temos vários cursos online para você crescer, para você estudar. Quem já está fazendo consciência sistêmica, pega lá as aulas. Nós estamos disponibilizando nessa fase o primeiro e o segundo módulo do Consciência Online, para a pessoa estudar, tá? Assistam às lives, tem muita gente boa falando neste momento. Tem muita fake news também, mas tem muita gente boa falando com vocês, tá? Então, aproveita, olha quanta coisa vocês têm para fazer. Sabe aquela ginástica que nunca dava tempo de fazer? Agora dá tempo de fazer. Pega o pique, porque os primeiros 15 dias de ginástica são os mais importantes para você condicionar o seu corpo. Depois, a gente meio que vicia em fazer ginástica. Aí vai ficar mais fácil. Olha quanta coisa. Então, criatividade. O outro, em vez de você ser acusador, você seja potente.
tá? Tenha ideias, mas vai lá e executa essa ideia. Não fica só pensando, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Vai lá e faz. Esse é o teu lado potente. Para de olhar para o que dá errado e olha para o que você pode fazer dentro das possibilidades atuais. Deu para entender? Tá? Então, potência. E o terceiro, em vez de ser salvador e tentar resolver o problema do planeta, você precisa ser sábia, tá? Pega a sabedoria de vida, tudo que você já aprendeu, tudo que você sabe que dá certo e o que não dá certo, e aplica na tua vida, tá? Então, o potente escuta as ideias do criativo e pergunta para o lado sábio, que é a experiência de vida, qual é a melhor coisa para fazer agora, neste momento de reclusão e de coronavírus, tá bom? Talvez você descubra um potencial enorme para fazer alguma coisa que pode até dar dinheiro pela internet ou um artesanato em casa, tá? E vamos esperar, né? Porque pode ser que aconteça aí falta de máscaras cirúrgicas e a gente tenha que começar o quê? A costurar máquinas, costurar máscaras cirúrgicas para dar para as pessoas, aquelas que são laváveis, de cambraia de algodão, bonitinho, com negócio que amarra aqui e aqui, ou com elastiquinho em volta da orelha. Sem problemas, isso é possível fazer também. Se você está em casa sem fazer nada, tem uma máquina de costura, pronto, você já tem mais alguma coisa para fazer. Ok? E tudo isso que eu estou te passando, eu vou pedir que você passe para as outras pessoas, porque é isso que a gente precisa fazer neste momento. Não ligar para a amiga e ficar conjecturando todo esse caos que vai acontecer. Não, vamos falar uma palavra positiva, vamos emanar uma energia do bem, uma energia de positividade, de pensamento, realmente unir os pensamentos positivos, porque de pensamento negativo, a internet e o mundo está cheio, tá? Então, vamos colocar nosso coração, a nossa energia à disposição do campo, tá? Todo dia sai na janela, dá uma ordem para o campo boa, de olha, daqui a pouco tudo isso vai passar. Faz assim com a mão, como se você estivesse empurrando uma onda de energia para isso ir para o planeta, tá? E vocês não têm noção como a energia do campo é potente, tá? Vai na janela, coloque frases boas, frases positivas e faz esse movimento, tá? Tira daqui e entrega para o mundo. Isso é o que todo mundo precisa fazer hoje, tá? Bom, existe outra frase que o Fernando fala muito, que é bem legal para esse momento, que é assim, ó, espere pelo melhor, prepare-se para o pior, faça o que é preciso ser feito e aceite o que vier, certo? Isso aí vai te dar uma tranquilidade de viver, se você fizer a sua parte, tá bom? E com certeza, daqui a pouco, vai vir tudo de melhor para todo mundo. Todos nós vamos colher importantes, mas importantíssimas lições de tudo isso que está acontecendo com o coronavírus. Essa doença que está aparecendo aí, que chama coronavírus, ela não é uma doença de um indivíduo. Olha, antes fosse, tá? Isso é uma doença que a gente chama doença sistêmica, porque além daquele vírus que entra dentro do corpo da pessoa, causando uma fibrose pulmonar, uma dificuldade respiratória, em quem complica, em quem não complica, vai causar só coriza, dor de cabeça, às vezes diarreia e febre, tá? Como uma gripe normal, a maioria vai ter só isso, e algumas vão complicar, mas isso é a doença do corpo, tá? Agora, o que é o coronavírus? A maior importância do coronavírus é exatamente a doença sistêmica que ele está causando no planeta, tá? E nesse sentido, eu vou falar uma coisa para você que é muito legal, tá? E que eu quero que você leve isso para todo mundo com quem você estiver conversando daqui para frente. Em vez de só você ouvir áudio das pessoas, começa a falar o que você vai ouvindo nas reflexões nossas aqui toda manhã, começa a falar para as outras pessoas, tá? Então, a reflexão é a seguinte: pensem que até algum tempo atrás, todo mundo tinha um grande medo da Terceira Guerra Mundial, porque a Terceira Guerra Mundial vai ser o fim do mundo, porque temos armas nucleares espalhadas por tudo quanto é lugar, e ninguém, se estourar uma Terceira Guerra Mundial, vai deixar de apertar o botãozinho para poder atacar o outro país com armas nucleares.
e a gente sabe muito bem, por causa do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, com as Nagasaki e Hiroshima, as bombas atômicas, o mal que isso faz para o planeta, tá? E numa escala maior, porque hoje muita gente tem arma nuclear, seria realmente o fim do mundo, tá? Então, essa preocupação com a vinda da Terceira Guerra Mundial, quando dois países importantes começam aí a ter atritos e o mundo inteiro fica aflito, foi transformada numa união mundial, tá? No sentido de combater um vírus microscópico, um inimigo que bomba nuclear não vai conseguir acabar com ele. Tá? Se estourar a bomba nuclear, capaz de morrer todos os seres humanos e os vírus sobreviverem. Eles dizem que quem vai sobreviver ao fim do mundo vão ser os vírus e as baratas. Vírus e barata? Pois é, vírus e barata, eles sobrevivem a tudo. O ser humano não. A gente é frágil, a gente não sobrevive, tá? Então, vamos pensar assim, em vez de estar com medo hoje de uma terceira guerra mundial, nós estamos todos unidos, o mundo está unido, tá? Em torno de um vírus que mostrou que o planeta hoje globalizado precisa se dar as mãos para vencer os inimigos e não apertar botões para matar inimigos, tá? Então, vamos deixar de ver o outro como um rival, tá? Mas ver o outro como um aliado da humanidade, tá? Contra o que o mundo está fazendo com o planeta, tá? Como ser humano, vamos nos aliar, vamos dar as mãos, tá? E não vamos ver ninguém como um adversário, mas como um aliado na luta, não só contra o coronavírus, mas na luta contra tudo que estão fazendo para destruir o meio ambiente, os mares, os animais, a poluição, tá? Hoje a gente precisa levar em conta tudo isso. A tecnologia veio para ajudar, mas ela também está destruindo parte do planeta. A radiação, o excesso de eletricidade, radares, essa parte não é sonda, como é que chama, gente? Ai, esses negócios que ficam no espaço, tudo isso, ele traz uma radiação, ele traz uma energia que está movendo o campo, né, as moléculas do campo. Então, tudo isso também é importante para a gente repensar, tá bom? Agora, para ir finalizando, tá? Eu vou dizer mais três coisinhas. Primeiro, o mundo infantil é o mundo do eu quero, tá? Então, é o mundo que fala, eu quero sair de casa, eu quero encontrar os meus amigos, eu quero voltar para o meu trabalho, eu quero. Isso é mundo infantil. O mundo adulto é o que precisa ser feito. O que precisa ser feito neste momento é reclusão. O que precisa ser feito neste momento é tomar a vacina da gripe, quem é mais idoso, quem é da área da saúde, quem trabalha, né, diretamente com essas pessoas doentes, precisa dar uma saidinha de casa com máscara, com luva, ir lá no posto de saúde respeitando a distância entre as pessoas, não conversando, não cumprimentando ninguém, pegando na mão ou dando beijinho, toma sua vacina e volta para casa. Chegou em casa, deixa o sapato na porta da rua, lava a mão no lavabo, sobe, toma um banho, tá? Pega a roupa que você foi no posto de saúde, põe para lavar. Nossa, Carla, mas isso não é exagero? Não sei, pode ser exagero, mas você quer correr o risco? Qual a dificuldade de pôr uma roupa para lavar? É tão pouco, é tão pequeno. Faça isso, tá? Então, isso é mundo de adulto, é o que precisa ser feito. E fique em casa, fazendo tudo o que eu te dei dica até agora, e esperando que essa maré, essa onda, vai passar, tá? E daqui a pouco o mundo vai voltar ao normal, a economia vai correr atrás dos prejuízos, quem perdeu vai conseguir recuperar aquilo que perdeu, e o que ninguém pode perder aqui é a sua sanidade mental, é o seu equilíbrio emocional, tá? Esse sim, eu estou aqui para te ajudar a pensar em tantas coisas legais que nós temos para fazer, em vez de ficar psíquico, neurótico, ansioso, querendo saber o que vai acontecer lá na frente. Como eu disse no começo, nós não temos poder sobre o futuro, nós temos poder sobre o presente, ok? E aí, vamos parar de pensar no eu, tá? Vamos sair do eu quero, eu isso, eu aquilo, e vamos pensar no nós, tá? Agora é hora da gente se unir e pensar no bem do nós. Talvez ficar em casa e não me expor, eu estou fazendo um bem para alguém lá fora, tá? Que pode eventualmente
ter um contato comigo e eu não sei se eu tenho vírus. O Fernando chegou de Miami, pode ter trazido esse vírus, já tem uma semana que ele voltou, não está sentindo absolutamente nada, mas ninguém sabe. Então, por amor ao outro, eu fico em casa. Eu estou morrendo de vontade de ver meus netos, eu estou morrendo de vontade de ver os meus filhos, meus amigos, mas eu estou quieta aqui no meu canto. Eu vou segurar a minha vontade para eu fazer isso daqui a pouco com segurança para mim e com segurança para as pessoas que eu amo e respeito principalmente, ok? E para finalizar, eu vou falar do medo. Tem uma história que o Fernando até contou ontem na live dele, que eu achei muito interessante e resolvi trazer para vocês também. Essa história diz o seguinte: a peste, uma vez, estava indo para a cidade para matar 10.000 pessoas. E uma pessoa encontrou a peste no meio do caminho e perguntou: Senhora Peste, onde a senhora está indo? Aí a peste respondeu: Eu estou indo para tal cidade para matar 10.000 pessoas. Dessa vez eu vou levar 10.000 comigo. E aí a pessoa ficou olhando e falou assim: Nossa! E a peste seguiu o seu caminho. Ela chegou na cidade, realmente a peste pegou várias pessoas, e depois de um tempo que muita gente havia morrido dessa peste, mais de 100.000 pessoas, a peste estava voltando e encontrou de novo a mesma pessoa. E a pessoa falou assim: Nossa, senhora peste, a senhora falou para mim que ia levar 10.000 pessoas, mas a senhora levou 100.000 pessoas. Aí a peste responde: Não, eu vim buscar 10.000 e estou levando os meus 10.000. Os outros morreram de medo. Agora, esses eu não posso fazer nada. Vocês entenderam? O medo só vai atrapalhar todo mundo. O medo só vai atrapalhar a tua saúde, o teu sistema imunológico e o teu equilíbrio emocional. E provavelmente você tem filhos, você tem marido, você tem outras pessoas que dependem de você, não fisicamente, de você fazer comida, lavar, passar, cozinhar, mas emocionalmente, porque a gente se liga ao outro e a gente forma um, né? A mulher é uma polaridade, o homem é outro, e juntos a gente forma um. Filhos complementam tudo isso, tá? Então não se perca no caminho nessa história toda, tá? Fica tranquilo, quem tiver que morrer, vai morrer. Nós não temos como salvar todo mundo, né? Mas com certeza vamos fazer a nossa parte e vamos sair disso fortalecidos, unidos, em prol de um planeta melhor, de um planeta que se deu a mão para um bem comum da humanidade e não ficou olhando para o próprio umbigo.